Os problemas de retina acometem cerca de 35 mil brasileiros e podem causar grave perda de visão e cegueira em casos mais graves. Nós estamos falando sobre problemas de retina com o oftalmologista Luciano Ambrosio Alves. Doutor Luciano, nós estávamos falando sobre o procedimento de cirurgia, de deslocamento da retina, falamos sobre o preparo do pré-operatório e o pós-operatório. Como que é o desenvolvimento do paciente? O pós-operatório é uma fase muito importante, porque o paciente submetido à cirurgia de retina é necessário fazer um repouso. Repouso geralmente nas primeiras semanas absoluto. O paciente não deve, nesses casos, sim, abaixar, pegar peso. Geralmente o paciente fica afastado do trabalho pelo tempo que o médico determinar. Então, essa questão do repouso pós-operatório e o uso dos colírios de forma adequada é muito importante. Assim como é importante que o paciente mantenha o segmento, não abandone o segmento no pós-operatório, porque isso pode levar a alguns problemas graves até. Qual é a média de tempo de recuperação depois de uma cirurgia de retina? De 1 a 3 meses, né? Mas existem alguns casos muito graves que o paciente deve fazer o segmento para o resto da vida. Existe alguma contraindicação dessa cirurgia? Não, porque o paciente geralmente que está com problema na retina, ele está com um problema que tem um potencial cegante. Então, está indicado a cirurgia. O que pode ser contraindicado é se ele tem algum problema sistêmico que põe em risco a vida do paciente com a cirurgia. Aí deve ser pesado o risco e o benefício da cirurgia. Isso feito em conjunto com o cardiologista, com o clínico, com o anestesista, né? Às vezes o paciente tem uma condição sistêmica muito grave que pode vir a contraindicar a cirurgia. E é importante a gente estar falando dos tratamentos e deixar claro se existem riscos nessa cirurgia de retina. Existe algum risco? Sim, a cirurgia ela tem vários riscos, né? É o caso assim, o paciente está com um problema grave que pode levar à cegueira. A cirurgia tem risco? Tem, né? O risco de qualquer cirurgia, que é infecção, hemorragia. Tem os riscos da própria cirurgia, que é a retina redescolar. Às vezes a gente opera, depois ela descola de novo. Pode acontecer do paciente operar e não ter a recuperação da visão, dependendo da gravidade da lesão, né? Então, o risco de desenvolver glaucoma, que é pressão alta na vista, desenvolver catarata. Como é uma lesão, o descolamento de retina é uma lesão muito grave, muito agressiva para o olho, pode trazer outras consequências. Nós estamos falando sobre a cirurgia de descolamento de retina, mas nós falamos no primeiro bloco sobre a retinopatia diabética. Gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre os tratamentos da retinopatia diabética. Sim, como eu falei, nas fases iniciais, geralmente é feita a aplicação de laser, isso é feito no ambulatório, só com colírio, né? Por isso que é importante fazer o segmento para tentar detectar as lesões do diabetes nas fases mais iniciais. Nas fases mais avançadas, pode ser necessário cirurgia ou uso de medicações tópicas ou a própria aplicação de medicações intraoculares. É importante a prevenção nesse caso. A prevenção. Pessoa que tem retinopatia diabética, o mais importante é a prevenção. Porque, então, realmente pode levar à cegueira. Pode levar à cegueira. Bom, doutor Luciano, você fez uma cirurgia, a primeira da Santa Casa, de retina, aqui no ambulatório de oftalmologia. Uhum. Qual o trabalho que vocês estão desenvolvendo? Vamos falar um pouquinho do ambulatório de oftalmologia aqui da Santa Casa, que oferece atendimento gratuito, atendimento oftalmológico. Qual o trabalho que você está desenvolvendo aqui no ambulatório? O ambulatório, tanto a parte clínica como cirúrgica, a gente está equipado para realizar os procedimentos mais graves, como a cirurgia de retina, procedimento como a cirurgia da catarata, com essas técnicas, novas técnicas, como facoemulsificação, né? Tratamento de glaucoma, tratamento de praticamente todas as doenças oculares. Inclusive as cirurgias de retina. Inclusive as cirurgias já estão sendo realizadas aqui. E quem assistiu o nosso programa e ficou com alguma dúvida, poxa vida, talvez eu tenha um sintoma de estar com algum problema na retina, qual é o procedimento para procurar o ambulatório? O nosso ambulatório ele atende os pacientes que são
encaminhados, né? Então, não adianta ir direto lá na Santa Casa. Precisa passar primeiro no centro de especialidades e ter o encaminhamento do médico. O médico avalia, o oftalmologista avalia se é necessário ser encaminhado para a Santa Casa, então ele vai encaminhar para a gente. Então, quem tem interesse em procurar um ambulatório de oftalmologia deve primeiro ser encaminhado por um especialista. Precisa ser encaminhado pelo centro de especialidades. Não deve ir direto lá no ambulatório da Santa Casa. E depois que ele tiver encaminhamento, ir até o ambulatório, vocês oferecem os tratamentos, sim, os medicamentos? O tratamento, o segmento. Os medicamentos, não. Só em alguns casos. Existe um projeto para tratamento de glaucoma que está sendo desenvolvido, com algumas medicações que são fornecidas. Mas o tratamento, o segmento, isso a gente faz. O programa Viva de hoje falou sobre tratamentos de retina. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente, tve.viva@gmail.com. Dr. Luciano, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Programa esclarecedor. Obrigado, agradeço. Boa noite a todos. Eu agradeço também à Sociedade Médica de São Carlos, às lojas Bolsas e Companhia e Armário e ao Guia de Moda Online. Lembrando que o programa Viva é de caráter esclarecedor. Se você tiver mais dúvidas, procure um especialista. Uma boa noite para você e cuide-se.